Pessoal, apresentar para a igreja primeiro. Nós nos conhecemos na última sexta-feira. Tivemos o prazer de estar ali na casa da Débora, no salão de festas. Ontem a gente esteve juntos com eles. Hoje de manhã estivemos juntos, ali na Igreja Batista do Granbury. Meus irmãos, almoçamos junto com eles aqui na igreja. Gostaram dessa parte? Almoçamos com eles. E hoje à noite a gente vai ter o privilégio de ouvir o testemunho e a palavra deles. Amém? O casal é missionário, eles têm um ministério itinerante, eles são de Ipatinga. Vamos orar pela vida deles? Vou convidar você a ficar de pé. Pai, quero abençoar a vida desse casal, Pai. Como vaso nas mãos do olheiro, Pai. Molde, formate da forma que o Senhor quiser, Deus. Mas nós queremos sair daqui ministrados pelo Senhor, Deus. Ministrados pela Tua palavra, Pai, que é viva e eficaz. Queremos, Deus, que o Teu Espírito Santo nos invada, Deus, e provoque em nós, Deus, uma transformação de vida, Pai. Usa eles com poder e com graça, em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Glória a Deus. Davi falou que eu posso ficar à vontade com o horário. Amém, queridos? Amém. Nós vamos romper aí, hein? Glória a Deus. A graça e a paz do Senhor Jesus, amada igreja. Amém. Alegria poder estar servindo vocês em Cristo. O Senhor já nos tem nos dado a direção daquilo que Ele quer falar com vocês. Que vocês tenham coração, obrigada Lavínia, que vocês tenham coração ensinável e aberto para ouvir aquilo que Ele tem para falar. Eu gosto muito de uma passagem quando Paulo vai pregar em Filipos. E no meio das mulheres que estavam ouvindo Paulo, estava Lídia, a vendedora de púrpura. E ali tem algo bem pequenininho que faz toda a diferença naquele texto. Que Deus abriu o coração de Lídia para que ela recebesse a palavra. Até para receber a palavra, nós dependemos do Espírito Santo. Que o Espírito Santo possa abrir o seu coração. Que o Evangelho não venha só arranhar a sua consciência, mas que venha trazer transformação de vida, renovação de mente. Amém, queridos? Eu vou compartilhar com vocês um pouco da nossa jornada no Vale de Baca, que é o Salmo 84. E o livro vai trazer para vocês todas as informações, detalhes, que nós não teremos tempo para isso. Então, aquilo que o Senhor ministrar no meu coração, eu vou caminhar com vocês. Eu convido vocês a atravessar este vale. Um vale de muitas experiências, de muita dor, de sofrimento, mas de grande aprendizado. Um caminho estreito, mas um caminho pleno. Um caminho estreito, mas de delícias com o Senhor. Um caminho que nos leva ao Cristo Deus. Um caminho que nos leva para a eternidade. Ainda que ele seja estreito, o Senhor nos ajuda a atravessá-lo. Ele é o caminho. Ele é a verdade. Ele é a vida. Que seu coração possa estar aberto para receber nesta noite aquilo que o Senhor quer te entregar. Amém, igreja? Nós vamos ver um vídeo que é um resumo do nosso testemunho. Nele eu vou apresentar um pouco da história, vou apresentar a nossa casa, nossa família, o nosso ministério, esse vale da enfermidade que estamos atravessando há 19 anos. Nós somos missionários itinerantes há 11 anos, mas o Vale da Enfermidade já tem 19 anos, quando nós estamos lutando contra o câncer cerebral. Um câncer grave, onde eu já fui desenganada pela medicina desde o primeiro tumor. Estar aqui viva é um milagre. O Senhor não curou fisicamente, aí eu já dei o spoiler da história para vocês. Para quem está esperando que o milagre é cura física, não houve. E não haverá, queridos.
A maior cura que Deus fez na minha vida foi curar a minha alma. Ele me ensinou a viver como curada. Ainda que o câncer esteja no meu cérebro não está no câncer mais. Eu tenho esperança eterna em Cristo Jesus. Aprendi milagres diários neste vale. E um deles é viver um dia de cada vez. Você só tem hoje para viver, você não tem amanhã. Eu vou pregar para vocês como se fosse o último dia, o último culto. Amém, queridos? Porque é assim que eu tenho vivido. É assim que o Senhor me ensinou. A pregar Jesus como se fosse a última vez que a igreja estaria ouvindo. Eu tenho uma experiência muito forte com isso. Se der tempo eu conto para vocês, né, amor? Pode colocar o vídeo. Glória a Deus. Meu batismo aos 12 anos. Abaixa um pouquinho. Meu chamado também de missões. Aqui 3 dias antes da primeira cirurgia, com 29 anos. Primeiro tumor cerebral. Foi operado no Hospital Biocó, em Belo Horizonte. Eu acordei na UTI paralítica. E o médico disse que eu não andaria nunca mais. Eu sou canhota, eu perdi todo o meu lado esquerdo. Eu tive uma hemiplegia em grau grave. Perda total de força e movimento. Mas eu disse para o médico que Deus tinha um projeto na minha enfermidade, ele fazia parte do projeto e que um dia eu tinha esperança que eu iria andar. Ele falou comigo que eu ia voltar em 30 dias para uma revisão, que eu voltasse andando. Eu achei que o médico tinha fé. Eu falei, em nome de Jesus, doutor. Depois eu fui entender que ele desafiou a Deus e não a mim. E o Senhor, milagres diários foram acontecendo. Em 12 dias eu fiquei de pé, dei os primeiros passos. E em 30 dias eu cheguei lá no consultório dele, andando perfeitamente, de salto alto e sozinha. O câncer voltou em 2006, foi extirpado novamente. Eu perdi toda a coordenação motora, fiquei curada por 1 ano e 11 meses, que os 2 buracos, limpos por 1 ano e 11 meses. E no final de 2007, veio o 3º tumor cerebral, este inoperável. O médico de Belo Horizonte me mandou para São Paulo, onde eu fiquei 2 meses em tratamento de radiocirurgia, no Hospital Beneficência Portuguesa. Em São Paulo eu vivi experiências maravilhosas de missões com o Senhor. Em São Paulo eu pedi, Senhor, dê-me almas para salvar. O livro foi lançado em 2011 no Vale de Baco, o primeiro livro. E junto com o livro o Senhor nos lançou também. Começamos então a entrar em várias escolas e igrejas por todo o Brasil. Nós entramos nas escolas para palestrar, disfarçados de palestrantes. Mas nós vamos pregar o Evangelho de Cristo Jesus. E temos andado muito. Viajamos muito, às vezes ficamos 3 semanas fora de casa. Nós estamos fora de casa desde sábado. E esse vovó chegou, virou uma tradição. É a nossa netinha. Eu amo essa parte. Ô Débora, sexta-feira, na hora que eu vi, passou esse vídeo, eu perguntei assim, o Felipe, a Débora devia ter sido assim quando criança, né? Ligado no 220. A Manu é assim. Queridos, foi uma época que Deus requereu tudo de nós. Nós entregamos tudo, nossa profissão, nosso emprego, para vivermos para o reino de Deus. Negamos a nós mesmos, renunciamos tudo. O preço do chamado. Mas como nós temos sido abençoados por Deus. Nada tem nos faltado.
Esse foi o último vovó chegou antes da pandemia. Foi dezembro de 2019. Quem chegou? Chegou! Nesse ano, no ano de 2020, nós estávamos com uma tiragem de livros pronta, que foram guardados num depósito lá de casa. O livro não é vendido em livraria, só é vendido conosco. Enviamos por todo o Brasil, para fora do Brasil. Só que dessa vez ficou tudo guardado. E Deus não desperdiça nada. Veio a pandemia, nossa agenda foi toda desmarcada. 2020 chegou. Um ano que surpreendeu a muitos. Um ano que nos ensinou muito. 2019 já tinha sido lançado o segundo livro nosso, que é Além do Câncer, no Vale de Baca. No Vale de Baca, Além do Câncer, a 4ª edição. Nós já estamos na 4ª tiragem dessa 4ª edição. Pela graça de Deus também eu consegui vencer o Covid. 13 anos depois do 3º câncer. O 3º câncer dormiu, queridos. Inexplicavelmente. Veio o 4º tumor cerebral. E dessa vez o mais grave, o último grau. É o glioblastoma. No momento que a Luana estava grávida do 2º filho. Muitas dores, muitas lágrimas, medos, dúvidas, aflições. E Deus nos sustentou na tempestade. Dessa vez eu fiz tudo na cidade de Ipatinga, a nossa cidade. E esse vovó chegou, marcou muito a nossa vida. Manu já entendia, ela já conseguia compreender a enfermidade da vovó. Essa vovó chegou. E ela orou, ela pediu a Deus, Papai do Céu, né, que trouxesse a vovó de volta. A vovó voltou andando, falando, vendo, com pouquíssimas sequelas. O lado esquerdo, né, mais uma vez, bem danificado. Fiz a radioterapia, quimioterapia no ano de 2021. E após um ano de quimioterapia, terminei em maio. Queridos, eu não veria minhas filhas crescerem. A Luana tinha 11, Sarinha tinha 3. Mas nosso Deus é um Deus de milagres. Eu vi a Luana se casar aos 19 anos de idade. Estou vendo Sara cursar medicina aos 22 anos de idade. Deus continua sendo bom. Dentro do COR acontece um projeto que é de doação do livro do Vale de Baca. O Aras vai falar sobre isso. Na saúde da doença. O Senhor tem nos sustentado. Vi o Miguel nascer, curei o umbiguinho dele. Medo de deixar ele cair. Eu estava em efeitos colaterais, né, da radioterapia. O lado esquerdo estava ainda bem prejudicado, mas deu tudo certo. E essa chamada aí no meio do tratamento, nossa, eu dei muito trabalho para Deus, eu não queria ir de jeito nenhum. Foram 10 dias pregando no Triângulo Mineiro, mas Deus só quer de nós obediência e disponibilidade, o resto Ele faz. Em junho nós descobrimos a 5ª lesão cerebral, inoperável. Não tenho mais tratamento nenhum convencional, já fiz tudo. E Deus abriu uma porta. Quando todas as portas se fecham, Deus abre outra. Estou fazendo um tratamento experimental, criado na Unicamp, por 2 cientistas brasileiros. E eu, pela fé, eu verei meu 3º neto nascer, que chega em abril, o Lucas. Esse aqui é o nosso canal no YouTube. Nos siga lá no Instagram, acompanhe o nosso ministério, ore por nós. Eu quero chamar o Ariston aqui para falar um pouco, né, sobre esse projeto, o que está acontecendo.
Paz do Senhor, irmãos. Amém? Aqui na igreja se fala muita palavra metanoia, né? Metanoia é mudança de mente e uma mente transformada igual à mente de Cristo. É uma palavra que Deus botou no meu coração, já que nós vamos ter um pouquinho mais de tempo. Uma das partes da Bíblia que mais me chama a atenção é a história de Paulo e Silas, quando eles estavam presos na prisão. E à noite eles cantavam, apesar de estar naquele lugar, eles cantavam ao Senhor. E houve um grande tremor, as cadeias, as portas foram abertas, as correntes onde eles estavam presos foram quebradas. E o desespero do carcereiro foi tão grande que ele subiu achando que todo mundo tinha ido embora. E Paulo não deixou ninguém sair. E disse ao carcereiro: nós estamos aqui. Porque ele ia tirar a vida dele. Paulo entendeu que naquele momento da prisão havia um projeto de Deus ali dentro. E o projeto ali era a salvação da vida do carcereiro e da sua família. E ali começou uma nova igreja. Deus aqui, Ele não está preocupado em resolver seus problemas, não. Se você está vindo para a igreja para Deus resolver os seus problemas, você está enganado. Deus quer mudar a sua mente. E você tem uma mente de Cristo, porque problema vai existir sempre. Mas quando você tem a mente de Cristo, você consegue entender, até nos piores dos piores, o plano de Deus. Deus não curou a Maristela, mas curou a alma dela. Hoje de manhã eu falei sobre a crise de pânico, pela qual eu passei em 2017. Deus não me curou, mas me ensinou a conviver com a enfermidade. Eu nunca mais tive crise, mas me deu um treinamento para o ministério. Nessa noite, que Deus possa falar muito ao meu coração, ao seu coração, ao meu coração e da Maristela. O Senhor falou que vai fazer algo sobrenatural aqui. E o sobrenatural de Deus, as pessoas estão achando que é milagre, mas o sobrenatural de Deus é salvação de vidas. O livro no Vale de Baca, Baca em hebraico quer dizer lágrimas, é um livro que não fala de cura, mas é um livro que vai te ajudar a entender os seus vales, né? Aquilo que você tem vivido, aquilo que você tem passado. O livro ele custa R$40, você pode pagar no Pix, no cartão. O livro você pode usar como um campo missionário. Eu vou no COR, que é o Hospital do Câncer que tem lá em Patinga. São 85 cidades que vão nesse hospital. É uma média de 4.000 pacientes. Eu vou uma vez por semana. E eu vou falar uma coisa para vocês, tá? O dia que vocês acharem que o negócio está ruim para o lado de vocês, passa um dia lá no Hospital do Câncer. A vida sua vai ficar boa no instantinho. E lá eu tenho aprendido muito, que eu tenho conversado com muitas pessoas. O campo missionário que Deus te deu é aonde você está, aonde você trabalha, é onde você estuda, é onde você mora. Esse é o seu campo missionário. E que você possa ser um sinal de Deus, porque o mundo lá fora não lê Bíblia, o mundo lá fora lê você. Não adianta você vir aqui para a igreja, tocar, cantar, flutuar na igreja, falar em língua e falar em mistério, mas quando você sai da porta para fora, a sua vida não condiz com o verdadeiro evangelho. O mundo lá fora está precisando de luz, e nós somos a referência. Amém, irmãos? E que Deus possa falar muito ao seu coração nessa noite, em nome de Jesus. Não é porque ela está estranhando por causa do eco. Mas está dando para entender. Amém, queridos. Queridos, nós cremos num Deus de milagres. Nós cremos num Deus de cura. Deus continua sendo Deus. Ele não muda. Então eu deixo bem enfatizado isso. Quando a gente fala que Deus não curou, Ele não curou a minha enfermidade.
há um projeto na minha enfermidade. Não quer dizer que com você vai ser assim também. Amém, queridos? Eu dei muito trabalho para Deus, para entender isso. Como assim um Deus de cura não curar? Uma serva dedicada, né? Vivia dentro da igreja, dedicada ao serviço da igreja. Como assim? Mas Ele escolheu não me curar. Ele curou a minha fé. Nós falamos muito sobre fé hoje pela manhã. Ele curou a minha fé. Hoje eu tenho entregado o que eu tenho recebido dEle. Não é fácil pregar esse evangelho que nós pregamos. Que a maior cura que Deus quer fazer é na sua alma. É curar a sua alma, que a sua alma ela é eterna. A sua alma, ou ela vai para o céu, ou ela vai para o inferno. Não tem outro lugar. Não há meio termo. Tem muita gente no muro. Tem muita gente vivendo no muro. É morno. Nós estamos num tempo da igreja que está causando náuseas em Jesus. Por causa da mornidão. Uma vida morna. Uma vida onde o pecado não importa. Onde o pecado agora é relativo. Nós estamos vivendo um momento da igreja, queridos, perigosíssimo. Principalmente vocês que são jovens, adolescentes. Nós estamos vivendo um momento do liberalismo teológico. Vocês sabem que câncer é esse? Isso é um câncer. Onde eles têm ensinado, né, os progressistas têm ensinado que a Bíblia contém a palavra de Deus, ela não é a palavra de Deus, que ela tem que ser atualizada. Não, queridos, a Bíblia é a palavra de Deus. Jesus fala que as Escrituras proclamam, manifestam dele. As Escrituras falam de mim. De Gênesis a Apocalipse, Cristo é apresentado. De Gênesis a Apocalipse, o plano da salvação é revelado. O Senhor nos mostra em toda a história que a nossa vida só dá certo com Cristo. A história no Antigo Testamento mostra isso claramente. Eu estou precisando de uma igreja melhor, queridos. O Jardim do Éden, a igreja só tinha 2 membros. Tinha culto todo dia. E o pastor era o próprio Deus. Ele vinha falar com Adão todos os dias ao entardecer. E deu errado. Satanás estava lá. A história nos mostra em todo o tempo, precisamos de regra, precisamos de lei, de metodologia. Deus deu a lei. Moisés trouxe as tábuas da lei. Foi feito o tabernáculo, o sacrifício, tudo apontando para Cristo. Foi mostrado que na história não precisamos de mais oportunidades. Vai dar errado. Uma vida construída sem o projeto de Deus vai dar errado. Construir no chão, a casa cai. Tem que cavar fundo, encontrar a rocha, o alicerce para construir a sua vida. Deus tem o projeto para a sua vida. Deus tem o plano para a sua vida dar certo. Ele não tem uma opinião sobre a sua vida. Ele tem a única forma dela dar certo. E é a palavra dele. São os princípios bíblicos. Tudo vai passar, mas a palavra permanecerá para sempre. Não caia nessa da teologia do liberalismo teológico. Deus não muda. Jeremias ele fala, ele proclama ao ouvidos surdos, ao povo de Judá, Deus procurando alertar aquele povo que se arrependesse dos pecados. Uma nação apóstata, idólatra, cheia de injustiça social, mas confiavam porque eles tinham o templo, eles tinham a lei, eles eram religiosos. Eles pensavam que eles estavam seguros porque o templo estava ali.
Mas Deus alertava aquele povo que se arrependesse, porque eles seriam levados cativos pelos babilônicos. Aquele povo não ouviu o profeta Jeremias. O profeta sofreu muito. Tem um texto que me chama muita atenção, que é para nós, que ele diz assim: estão curando a ferida do meu povo levianamente, dizendo paz, paz, quando não há paz. Sabe o que é isso, queridos? É como se eu entrasse no consultório de um médico, tivesse ali um diagnóstico de câncer, aquele médico tem que me falar que eu estou com uma doença grave e tratar a minha doença. Não, mas ao contrário disso, ele nega aquela doença, me dá antigripal e me manda para casa. É o que eles estão fazendo com o Evangelho. Um Evangelho que não traz arrependimento. A ferida mortal na nossa alma chama-se pecado. A enfermidade da nossa alma é o pecado, é o pior câncer que existe. A única cura para esse câncer é Cristo. Ele é o poder de Deus, o Evangelho é o poder de Deus para te curar. Para curar a sua vida, curar a sua família, curar a sua mente. Nós precisamos voltar a dar nome aos bois, queridos. Lembrar que pecado é pecado. Pecado é qualquer coisa que eu faça fora do projeto de Deus, fora do plano de Deus para a minha vida. Deus tem um projeto para a sua vida. Deus tem uma estatura perfeita para você. Há um plano traçado antes mesmo de você nascer. A palavra nos diz isso. Os seus dias foram escritos ainda quando você era uma substância informe no ventre da sua mãe. Você não é um acaso. A sua vida foi permitida. Você está aqui para cumprir um propósito de revelar Cristo na sua vida, de manifestar o reino de Deus na terra, aonde você estiver. Vamos dar nome aos bois? Adultério é pecado. Fornicação é pecado. Suborno é pecado. Inveja é pecado. Mentira é pecado. Relações homossexuais é pecado. Relações heterossexuais fora do casamento também é pecado. Nós estamos com uma crise na nossa vida sobre o pecado. Pecado é pecado, queridos. E sabe qual que é o problema? Muitas vezes nós não sentimos o pecado por causa da religiosidade. Tem pessoas que nasceram na igreja, cresceram na igreja, têm a Bíblia, vêm aos cultos, tem ministério, é dizimista, casou na igreja, constitui família na igreja, cresce na igreja, envelhece na igreja, morre, tem um culto fúnebre lindo na igreja. Diga-se de passagem que é o culto que eu mais gosto, que é onde mais a gente reflete sobre a vida, e acorda no inferno. Por quê? Foi a vida inteira da igreja, nunca foi de Cristo. É necessário nascer de novo, queridos. É necessário nascer de novo. Aquele que confunde a graça de Deus com liberdade para pecar, não nasceu de novo. Aquele que não sente o pecado, aquele que peca e sente satisfação no pecado, e está inclinado para continuar pecando, não conheceu a graça de Deus, não é salvo. Viu o perigo? O perigo de achar que é salvo? O Espírito Santo testifica no nosso espírito que somos filhos de Deus. Aquele que nasceu do Espírito Santo e da palavra, que é a água, o Espírito Santo testifica. E estes, nascidos de Deus, convertidos, com a mente transformada,
Sabe o que acontece quando ele peca? Porque nós vamos pecar. Nós somos pecadores. Nós vamos pecar até o fim da nossa vida. Mas nós não estamos debaixo da escravidão do pecado. O pecado que nos condenava ao inferno já foi vencido na cruz. A morte que estávamos condenados a ela, a morte eterna, Jesus matou a morte na cruz. Nós estamos livres. Nós conseguimos, pelo Espírito Santo, dizer não ao pecado. Nós temos o escape para não pecar. Ser tentado não é pecado, igreja. Cair na tentação, sim. Conceber o pecado, engravidar do pecado e dar à luz o pecado. Há um processo nisso aí. O nascido de Deus, quando ele peca, quando ele transgride, sabe o que acontece com ele? Vem uma tristeza do céu. Paulo fala dessa tristeza, é Deus que manda essa tristeza no coração daquele que é filho de Deus. Ele sente uma angústia, uma tristeza inexplicável por causa do pecado. Ele não consegue ficar sujo. Ele confessa o pecado, ele deixa o pecado. E o sangue de Jesus o purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado, a palavra diz que somos mentirosos. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel para nos perdoar, não só nos perdoar, mas também nos purificar. Ele nos lava, Ele nos limpa. Toda culpa, toda condenação vai embora. Deus lança o nosso pecado no mar do esquecimento. Ele nos perdoa de fato, queridos. Somos perdoados pelo sangue de Jesus. Deus tem uma vida plena, abundante para cada um de nós, apesar das circunstâncias. O que eu tenho vivido na minha vida, apesar de tudo que vocês viram aqui, que não é fácil, viver um dia por vez. Eu vivo com dor 24 horas, desde que abriram minha cabeça pela primeira vez, eu tenho dor, eu tenho queimor na cabeça, a pressão na cabeça. Fiz tratamento para isso, não deu certo. Por fim, o médico especialista perguntou se havia algum momento que eu não sentia dor. Eu comecei a observar, e o único momento que eu não sentia dor é quando eu estava ministrando. Quando eu estou pregando, eu não sinto dor. Aí eu falei com o médico, que era o único momento que eu não sentia dor. Sabe o que ele falou, Cris? Adrenalina. A medicina quer ter resposta para tudo, mas nem tudo ela vai ter resposta. Ele colocou adrenalina no meu tratamento. Sabe o que aconteceu? Nada. É um fenômeno. A dor é meu espinho na carne. Deus curou Paulo do espinho da carne dele, mas não removeu o espinho da carne. Deus curou a fé de Paulo. Deus ensinou para Paulo, para o apóstolo Paulo, que a graça dele basta. Que o poder dele ia ser aperfeiçoado na fraqueza de Paulo. E eu comecei a compreender isso na minha vida. E a me render ao Senhor. O espinho na carne me esmaga meu espírito. Me coloca em obediência a Deus. E a palavra de Deus também nos diz isso em Hebreus 5:8. Que o Filho de Deus, mesmo sendo Filho de Deus, aprendeu através da dor que Ele padeceu, aprendeu a obedecer ao Pai. Jesus não precisava aprender nada. Ele passou por sua causa. Ele passou por minha causa, para me ensinar que na dor Deus está, que nos vales Deus está. A dor está atrelada à obediência. Vocês entendem a necessidade da dor? O príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon, ele tinha espinho na carne também. Aliás, se for ver a história dos heróis da fé, praticamente todos tinham. Charles Spurgeon diz que todo homem deveria ter pelo menos um mês de reumatismo. Pelo menos um mês. Seria o suficiente para esmagar seu espírito. Para você entender que você não é nada sem Deus. Mas que em Deus você pode todas as coisas.
O que Deus quer falar conosco nessa noite, queridos, é que precisamos crescer, amadurecermos como cristãos, porque Ele tem muito para nos dar, mas Ele não vai dar para crianças na fé. Deus, Ele esperou meu tempo de maturidade, eu ainda estou amadurecendo, para que eu alcance aquilo que Ele tem para a minha vida. Eu quero alcançar. Ele tem para a minha vida, eu quero tudo que Ele tiver para a minha vida. Nós cantamos isso, né, com uma facilidade. Não romantizem a vontade de Deus. A vontade soberana de Deus muitas vezes nos leva para um jardim de aflições. Mas é lá que crescemos. O Senhor quer amadurecer você. E eu quero meditar com você nessa noite no Salmo 23. Eu achei que eu ia embora, Débora, sem meditar nesse Salmo. Desde sexta-feira que eu estou tentando. Senhor, Salmo 23, Senhor, eu amo esse Salmo. E graças a Deus, né, que o Senhor permitiu que fosse hoje, agora à noite. Nós vamos aprender um pouco desses Salmos que todo mundo conhece. E deixa Deus falar no seu coração. Querido, se o Evangelho te ofender, não tem problema não. Eu não me importo não, tá? Porque nós ofendemos a Deus todos os dias. Nós somos ofensivos a Deus. Nosso culto ofende a Deus. Porque muitas vezes estamos vindo para a igreja buscar somente as bênçãos, aquilo que Ele tem para dar, mas não buscamos o relacionamento com Ele. Não entendemos ainda o que Ele quer de nós. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Você é abençoado. Você não vai ser. Você é. Desde a criação do mundo, Ele nos fez, nos colocou naquele jardim, nos deu a ordem de frutificar e multiplicar, e nos abençoou, e deu uma ordem, disse, seja. Então, bênção não é o que você tem, bênção não é o que você recebe, bênção é quem você se torna quando você o conhece. E quem você se torna quando você se aproxima de Deus? Quanto mais nos aproximamos de Deus, procurando conhecê-lo, porque fé é conhecimento. Nós aprendemos isso hoje de manhã. Fé não é acreditar. Eu não posso acreditar, eu não posso descansar, eu não posso confiar em quem eu não conheço. A vida eterna é essa, conhecer a Deus como o único Deus verdadeiro e ao seu Filho Jesus Cristo. Conhecer e prosseguir conhecendo. Deus quer se revelar a você. A fé que agrada a Deus é a fé que te aproxima dEle, não pelo que Ele tem para te dar. Isso é negócio. Isso é barganha. Deus quer relacionar com seus filhos. Por isso que Ele deu o livre-arbítrio para Adão lá no jardim. E Adão, o primeiro de nós, qualquer um de nós faria o mesmo. E Adão escolheu ser o Deus de si mesmo. Satanás o enganou. Adão não trocou Deus pelo diabo. Adão trocou Deus por ele mesmo. O que foi proposto para Adão? Se comer da árvore, do fruto da árvore, vai se tornar como Deus. Vai ser conhecedor do bem e do mal. Adão topou. O que é isso? O homem insiste em ser independente de Deus. Deus nos criou para sermos dependentes dEle. Ele nos deu tudo. Tudo. Adão não precisava de nada naquele jardim. Deus deu a ordem para ele comer de tudo, para ele não ter fome. Nos é ordenada a mesma coisa, a comer do pão vivo que desceu do céu. É a única comida que vai satisfazer a nossa alma. Se você não fizer isso, o seu ventre vai ser o seu Deus. E o seu ventre tem uma fome insaciável. Ele vai ser o seu Deus. Paulo fala que há um Deus dentro de nós, o Deus do ventre. O homem sem Deus, ele é insatisfeito. Nada satisfaz o homem sem Deus. Vai ser uma busca
inteira da vida se você não der Cristo para a sua alma. Todos os caminhos levam a Deus. Mentira. Se todos os caminhos levassem a Deus, igreja, Jesus não precisava ter morrido na cruz para abrir o único e novo e vivo caminho que Ele abriu com o sangue dEle. Só há um caminho, só há uma verdade absoluta, só há vida em Cristo Jesus. Fé é uma convicção inabalável em saber quem Deus é e descansar nele. E esse Salmo 23, ele vai trazer isso para nós. Essa maturidade que nós precisamos. Precisamos crescer. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Ter esse salmo aberto na sua casa não te faz um cristão. Ter uma Bíblia na sua casa não te faz um cristão. Ler a Bíblia 10 vezes, 20 vezes, fazer curso de teologia, doutorado, não tenho nada contra, não te faz um cristão. Seguir a Cristo te faz um cristão. Se parecer com Ele te faz um cristão. Confessar seus pecados te faz um cristão. O Senhor é o meu pastor. Senhor no grego quer dizer dono, Ele é meu dono. Foi pago um preço altíssimo pela sua vida. Nada me falta. Sabe o que quer dizer isso, queridos? Exatamente tudo. Nada nos falta. Não vai faltar nada. Para sermos um homem, uma mulher inteira em Cristo, para que cheguemos à maturidade, à estatura perfeita de quem Deus quer que sejamos, quer ser parecidos com Cristo, não vai faltar nada. Não vai faltar saúde, não vai faltar doença, não vai faltar escassez, não vai faltar abundância, não vai faltar gente para te atrapalhar, não vai faltar gente para te ajudar, não vai faltar nada na sua vida. Deus vai te deixar curioso com nada. E sabe quem nos ensina muito isso na palavra? O apóstolo Paulo. Paulo disse: sedes meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Sabe o que Paulo fala? Ele aprendeu o segredo da vida. Eu aprendi a ser contente. Está procurando ser feliz? Felicidade é contentamento, meu querido. Eu aprendi a ser contente. Eu sei ter abundância. Eu sei passar por necessidade. Eu aprendi de todas as maneiras, de todas as formas, tanto a ter fartura, quanto a ter escassez. Quanto a ter abundância, quanto a padecer necessidade. Eu posso todas as coisas daquele que me fortalece. Deus não vai deixar faltar nada para você. Você não vai ficar curioso por nada, porque Deus quer maturidade para a sua vida. Assim é a vida de um Cristo. Viver dói, igreja. A dor faz parte da nossa vida. As tribulações, como Paulo também diz, nós devemos alegrar também nas tribulações, porque as tribulações vão produzir o quê? Paciência. Como precisamos de paciência? Estamos tão impacientes. Queremos tanto que Deus resolva o nosso problema para ontem. Não queremos esperar a resposta de Deus. Metemos as mãos pelos pés.
não queremos entregar o controle da nossa vida para Deus. Essa é a enfermidade da nossa alma, foi isso que Adão fez. Essa é a parte mais difícil da nossa natureza adâmica, é entregar o controle total da sua vida para Deus e confiar que Ele tem o melhor para ela. Ele sabe o que é melhor para você, só que nós não temos fé para isso. Nós queremos ajudar a Deus, nós planejamos, fazemos os nossos projetos, escolhemos aquilo que queremos, não oramos, e no final nós damos para Deus assinar. Queridos, o que não começa em Deus não vai terminar em Deus. O que começa em Deus, termina em Deus. Não vai ter curiosidade com nada. Uma vez eu perguntei ao Senhor assim: Senhor, o Senhor tira a dor quando eu estou pregando, mas como seria pregar com dor? Para que eu fui fazer isso, Débora? Matou minha curiosidade. Não só com dor, Ele me permitiu pregar com crise. A minha dor, se ela não for controlada por analgésicos, ela avança. Se ela avançar, não tem medicação em casa que segure ela. Eu tenho que ir para o hospital, tomar um coquetel na veia. E mesmo assim eu saio do hospital com dor, sem a crise, mas a dor fica. Preguei com crise de cefaleia no acampamento com mais de 100 mulheres. Deus me mostrando que eu posso todas as coisas nele. Nele eu posso. É maravilhoso, queridos, quando você entende que é Ele que faz tudo. Ele opera tanto o querer e o efetuar da sua vida. Ele só quer a sua obediência. Mas até chegar nesse nível, Deus tem que forçar o bem em nós, sabia? Tem um livro, que eu não sei o nome dele agora, eu ganhei esse livro de presente, é de um pastor de ovelhas mesmo, como Davi, cuidava de ovelhas e também era pastor de igreja. Ele fala no livro que muitas vezes ele tinha que quebrar as pernas da ovelhinha, para que ela obedecesse, para que ela ficasse quieta, para que ela seguisse ele. E Deus faz conosco a mesma coisa. Quantas vezes Ele tem que quebrar as nossas pernas, para que possamos andar junto. Ele faz isso por amor, queridos. Ele permite muitas vezes uma doença grave na família, para quê? Para curar a família, para salvar a alma do enfermo, da família. Nós temos visto no livro, eu trago esses relatos de doenças curando casamentos, curando vidas. Deus tem que nos atrair de alguma forma, e Ele nos atrai, mesmo na dor, mas com laços de amor, igreja. Ele faz por amor. Hoje eu vejo o amor dEle pela minha vida. Ele não desistiu de mim. Ele não desiste de nós. E a obra que o Espírito Santo começou, Ele vai terminar, Ele vai aperfeiçoar até Cristo, até que as virtudes de Cristo sejam vistas em você. Vamos parar de dar trabalho para Deus? Talvez você nem precise de um espinho na carne como eu. Na minha vida é necessário. Nada vai faltar. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Sabe o que Davi está escrevendo aqui? O salmo é sobre quem? Nós estamos falando de quem aqui, igreja? Da ovelha, não é? Nós não podemos esquecer disso. Nós estamos falando da ovelha, é a ovelha, tá? O principal aqui é a ovelha. Aqui está falando que ela está deitada em cima da comida dela. Deitar-me faz em verdes pastos. Isso me arremete, sabe para quê? Quem é que deita em cima da comida quando está satisfeito? Quem? Quem come, deita e dorme? O bebê. Bebê, quando está no peito da mãe, ele mama e dorme. É uma criança.
E a mãe acha que, eu fiquei arrasada quando eu ouvi isso. A mãe acha que o bebê ama ela. Não, ela ama o leite. Ela ama o leite. Ela não tem ainda a consciência da relação dela com a mamãe. Ela ama o leite, ela ama o benefício. Então, é a mesma coisa. Quando nós chegamos na presença do Senhor, quando o Senhor nos converte, nós chegamos como crianças. Não está errado chegar como criança. Não tem outra forma de chegar. A mente de Cristo ainda é de criança. Só que nós temos que sair desses verdes passos. Tem muito crente velho já, de 30 anos, 40 anos de igreja, que ainda está no peito de Deus. Não cresce. Só quer o benefício de Deus. Não consegue ter a consciência de quem Ele é. A palavra de Deus fala que ainda que o herdeiro seja menino, ele anda com um escravo, ele não sabe que ele é herdeiro de tudo. Ainda que ele seja herdeiro de tudo, ele e o escravo é a mesma coisa, são crianças. Ele não sabe a diferença. E muitas vezes estamos ainda escravos na nossa mente, na nossa vida, porque ainda não temos a consciência da relação de Deus conosco. Somos herdeiros de tudo, co-herdeiros em Cristo Jesus. Mas para herdarmos, para vivermos essa vida que Deus preparou para nós aqui mesmo, aqui ainda na terra, vida plena, abundante, precisamos crescer, queridos. Paulo vai dizer aos coríntios: eu quis vos dar um manjar, mas eu não pude deixar de dar o leite para vocês, porque são meninos, são carnais. Deus tem um alimento sólido para a sua igreja. Não tem problema, nós vamos chegar como criança. Esse não é o problema é permanecer como criança. É continuar buscando a Deus pelo milagre, pela cura, pelo poder, mas não entender ainda a relação dele conosco. Ele é pai. Ele quer ser seu pai. A minha relação com Deus também era assim, era de troca e benefício. A minha fé era de mérito. Eu pensava que Deus tinha obrigação de me curar, porque eu merecia a cura, porque eu fazia muita coisa para Ele. Então eu pensava que Deus ia me curar no final de tudo, até que Ele curou a minha fé. Ele curou um dos piores cânceres da minha alma, a fé. A fé é tudo que você precisa, queridos. Você precisa de uma fé verdadeira. E essa fé verdadeira só é produzida por um evangelho verdadeiro. Nós estamos num país, uma nação, que tem disseminado um falso evangelho. Por isso que nós podemos compreender, então, porque tanta falsa fé e falsos discípulos. Nós somos a nação que mais cresce em número de evangélicos no mundo. Não dá glória a Deus, não. Nós somos a nação mais ansiosa do mundo. Nós somos a nação que mais se mata no mundo. Que evangelho é esse, então? As igrejas estão lotadas. Tem uma multidão onde tem sinais. Tem multidão onde tem operação de milagres. As pessoas continuam ainda buscando a Jesus pelo que Ele tem para dar. Ainda não entenderam a essência, o espírito da relação que Deus quer ter conosco. Há uma multidão em busca disso. Que evangelho é esse que está sendo ensinado na nossa nação, querido? Sabe o que é? O evangelho da expectativa. Nos enche de expectativa. Expectativa é fruto das nossas ansiedades. Não estejais inquietos com coisa alguma. Não estejais ansiosos com coisa alguma. Vença o dia de hoje, vence o mal do dia. O dia de amanhã trará o seu mal. Jesus está garantindo que o mal de amanhã virá, se amanhã vier. Mas também Ele nos promete que nós vamos vencer sob os cuidados de Deus.
nada vai nos faltar, queridos. Os cuidados de Deus, a alegria do Espírito Santo, a paz que excede todo entendimento, é abundante na vida daquele que está em Cristo. Apesar das circunstâncias, fé é viver por aquilo que não se vê. Quem vive por vista, a fé abala. Eu aprendi a viver como curada. A doença lá em casa é leve. A doença lá em casa não é pesada para o meu esposo, não é pesada para as minhas filhas. Porque eu vivo pela fé. E a fé me ensinou que eu já estou curada em Cristo Jesus. Que a minha vida é eterna em Cristo Jesus. A fé já me ensinou e me deu segurança que se eu dormir aqui hoje e acordar aqui amanhã, Deus acorda comigo. Mas se eu dormir aqui e não acordar aqui amanhã, eu acordo com Ele. Nós temos esperança de vida eterna. Eu ensino isso para minha neta, assim, Manu, pisca os olhos. Ela pisca, pois é, Manu, é assim. Quando aqueles que estão em Cristo morrem, a notícia é atrasada quando ela chega, porque ele não está morto mais, ele está vivo. Ele só fecha os olhos e acorda em casa. Eu tenho ensinado a eternidade para a Manu. Essa ovelha vai crescer, naturalmente ela vai crescer. E ela vai passar pelo vale da sombra da morte. Não tem outro lugar, ela precisa passar por ele. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, a morte é só uma sombra, queridos. Jesus matou a morte na cruz. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Jesus venceu a morte. Ele ressuscitou dos mortos. Ele prometeu uma vida eterna para nós. É uma promessa. Aquele que está em Cristo nunca morrerá. Viverá eternamente. A fé verdadeira lança fora todo o seu medo, porque ela te coloca no amor de Deus. O amor, perfeito amor de Deus te cura. Te cura de todo medo, medo da morte, medo de tudo. A fé te cura. Cristo nos cura de tudo. A palavra de Deus nos cura de tudo. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Essa ovelha não está pedindo o pastor para tirar ela do vale. Ela está declarando que ela não vai temer, porque ele está com ela. Tu estás comigo. Só que esse vale continua. Essa jornada da ovelha continua. Sabe o que é o mais interessante? Que eu vou chegar agora para a gente poder ir para o final. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Quando a gente ainda não é maduro, nós entendemos, como muitos ainda entendem, que preparar uma mesa perante os nossos inimigos é mais ou menos aquela música Sabor de Mel, lembra? Os meus inimigos vão estar na plateia e eu vou estar no palco. Tipo assim, uma humilhação gospel, né, para aqueles que não te ajudaram, né, a vingança doce, né? Não, queridos, não é sobre isso. A gente acha que é isso. Você está lá num banquete, Deus preparou uma mesa perante os seus inimigos, você está lá na mesa, todo felizão, Deus te honrando. Mais ou menos assim, quando a gente quando é ainda imaturos para entender. Depois a gente vai entendendo que os inimigos estão sentados com a gente na mesa. Eles estão participando daquele banquete. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Aí eu começo a entender diferente. Unges a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. O que Deus está querendo nos ensinar, queridos? Depois de 36 anos, com essa revelação do Salmo 23, que eu estou passando para vocês, que eu fui entender a visão que o Senhor me deu aos 12 anos de idade. O Senhor me converteu aos 10 anos de idade. Aos 12 anos de idade, eu era apaixonada por Jesus. Eu ansiava ver Jesus. Eu tinha saudade do céu, uma coisa assim maravilhosa que eu vivi quando adolescente.
Eu estava um dia sentada na esquina da minha casa, aos 12 anos de idade, vivendo muitas experiências com Deus. De repente eu olho para o céu e eu tenho uma visão de olhos abertos. Eu vejo uma mão escrevendo com nuvens a palavra ovelha. Eu vi ela se formando em letras garrafais, o O, o V, o E, o L, o H e o A. Ficou aquilo ali assim, eu piscava o olho, olhava para o meu irmão, sem saber se eu chamava ou não, com medo daquela visão desaparecer. E passou um tempo, aquelas nuvens se desfez. Eu não entendia, mas por quê, ovelha? Aí meu pai perguntou ao nosso pastor na época, ele deu uma resposta rasa, aquilo nunca assim foi a resposta que eu entendia que seria. Ah, porque você foi aceita no reino dos céus, você é uma ovelha. Amém, glória a Deus por isso, mas era mais do que isso. 36 anos depois, estou com 48 anos hoje. Quase depois de 35 anos depois, tem pouco tempo que eu fui entender isso. A ovelha, ele está, nós estamos falando de quê, gente? Da ovelha? Não é da ovelha? Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Quando a ovelha sai lá do pasto, aonde ela vai parar? Na mesa. A janta é você. A oferta é a ovelha. É ela que está sendo ofertada na mesa. Unges a minha cabeça com óleo. Deus coloca até um azeitezinho para você ficar saboroso. Mas quem vai ser servido é você. Você é a oferta. Foi que aconteceu com Jesus. Este é meu corpo que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Nós somos chamados para ser oferta neste mundo. A ofertar a nossa vida, o nosso tempo, o nosso amor. Sermos Cristo, ser Cristo, queridos, é não reter a sua vida como se ela fosse sua, ela não é sua. Jesus te chamou para você se entregar a sua vida como Ele fez. A palavra de Deus fala que Ele foi para o matadouro como ovelha muda. João Batista, que foi o percussor de Cristo, quando viu Jesus, ele disse: eis aí o Cordeiro do mundo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se nós somos chamados para ser Cristos, nós somos chamados para sermos oferta neste mundo. Nós vamos nos ofertar. Deus quer nos ofertar aos nossos inimigos. Queridos, Evangelho é amar aqueles que nos odeiam. Evangelho é orar por aqueles que nos perseguem. Evangelho é perdoar aqueles que nos ofenderam. Evangelho é vencer o mal na prática do bem. Evangelho é amar a Deus acima de todas as coisas. É Deus ter a primazia da sua vida nele. Agora olha para nós. A gente olha para a nossa alma. E a gente vê o estrago que o pecado fez com a nossa alma. O pecado deformou a nossa alma. Nós fomos deformados pelo pecado. Por isso que tem que nascer de novo. Deus não aproveita nada da natureza humana, nada. Esse mundo não é consumido, porque nós podemos ver as misericórdias de Deus ainda. Nós podemos ver a mão de Deus aplacando a ira dele, que está vindo, e a outra mão chamando para a salvação. Mas vai chegar um momento que as duas mãos vão abaixar. Nós temos que estar prontos, preparados para encontrar com Cristo. Não viva uma vida para você mesmo. Um dos maiores sinais da volta de Jesus é que, com o aumento da iniquidade, o amor de quase todos ia esfriar. A gente tem visto isso, o amor se esfriando.
a fé oscilando, muita gente se esfriando, com o aumento da iniquidade. Iniquidade não é impiedade. Iniquidade é o homem se tornar bom demais para ele e se importar só com ele mesmo. Quando o homem se importa só com ele mesmo, ele vai buscar a Deus só pelos seus interesses. Ele não está preocupado com o reino de Deus. Ele não se importa com o reino de Deus. Tem muito crente assim, que não se importa com o reino de Deus. Não se importa em manifestar a justiça desse reino, a alegria do Espírito Santo, a paz desse reino. Não se importa, porque vive para ele mesmo. Nossa, que vida sem propósito, queridos. Nós vamos chegar lá no céu de mão com a mão na frente e outra atrás. Quando o fogo vier e provar a nossa obra. Muitos estão construindo sobre o fundamento que é Cristo, mas com feno, palha e madeira, coisas corruptíveis, que se o fogo passar devora, ou seja, viveu só para ele mesmo. E muitos estão construindo com ouro, prata e pedras preciosas. Sabe quem são esses? É aqueles que têm o tesouro dele lá no céu, aqueles que o coração é peregrino, que entendeu que é forasteiro aqui, que não tem nada nessa terra para você, nada. Esse mundo não te oferece nada. Não tem nada aqui para nós, queridos. Nós não somos aqui. Nós somos cidadãos do céu, vivendo na terra. E precisamos aprender a viver como cidadãos do céu. Sermos a carta viva de Deus. Se precisar pregar, pregue. Mas nós pregamos muito mais pelo nosso procedimento. E com essa natureza toda depravada, miserável que somos, como que nós vamos então amar os nossos inimigos, abençoar aqueles que nos amaldiçoam? Não é impossível? Olhando para nós, é impossível. Mas o Senhor Jesus, Ele nos deu o seu Espírito, o Espírito Santo de Deus. É com Ele que nós vamos conseguir. Se não tivermos a nossa candeia cheia, se não tivermos cheios do Espírito Santo, enchei-vos do Espírito Santo. É uma ordem. Enchei-vos do Espírito Santo. Se embriaguem com o Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Mas ser cheio do Espírito Santo não é pular, falar em línguas, não é nada disso. É transformação de mente, é consciência de relacionamento com Deus. É transformação de atitude, é estilo de vida. É estilo de vida transformado. O religioso, ele é um artista. Ele muda o comportamento dele todinho. Mas ele é um sepulcro caiado. O maior embate de Jesus eram os religiosos. A religiosidade, queridos, é pior do que a imoralidade, sabia? Que o religioso, ele é um pecador convicto que não precisa se arrepender. Porque tudo aquilo que ele faz, né, obedecer à lei, já é suficiente. Ele acha que é suficiente. Como esse povo de Judá, apóstata, que não se arrependeu e foi levado cativo por 70 anos. Então, quando nós não entendemos os processos de maturidade de Deus na nossa vida, nós vamos sofrer desnecessariamente. Eu levei um tempo a compreender. Então eu passei por sofrimento que eu não precisava ter passado, se eu estivesse no centro da vontade de Deus. E o meu livro traz isso. Tem um livro dentro do meu livro que vai mostrar a minha adolescência. Meu chamado de missões aos 12, meu coração queimava por Jesus, eu era apaixonada com Jesus, mas com 13 anos eu perdi tudo isso. Eu flertei com o mundo, e o mundo me atraiu. Eu fui para o mundo, eu conheci o mundo. Eu era uma desviada dentro da igreja. Nós estamos com uma igreja enorme de desviados, dentro da igreja. Eu desviei da presença do Senhor sem sair da igreja.
Pense numa adolescente que mentia para os pais. Euzinha. Minhas filhas têm maior dificuldade em mentir para mim, porque eu tenho as manhas todinha. Eu corrijo minhas filhas no olhar. Elas não conseguem mentir. Eu mentia para os meus pais. Sabe o que eu fazia? Eu ia para show, eu ia para boate. Eu chegava às 6 da manhã com a minha prima. A tia dava cobertura. Meus pais não sabiam que eu passava a noite toda na rua. Mas quando dava 8 horas da manhã, estava eu lá na escola dominical. Olha que bonitinho. Não foi à toa que o Senhor me deu um ministério de 15 anos como professora de escola dominical. Não foi à toa. Quando tinha show na nossa cidade, no domingo eu estava de olho já, Cris, de quem não estava lá. E era fato. A gente ia pesquisar depois, tinha passado a noite. E os pais não sabiam. Os pais não sabiam. Então, esse livro, No Vale da Adolescência, traz tudo. Traz as minhas escolhas erradas, traz o quanto eu sofri, porque eu tinha nascido de novo. Quem nasceu de novo não consegue ser feliz no mundo, não consegue, não tem alegria nenhuma no mundo. Mesmo lá na boate, dançando, eu falava, Senhor, não volta agora não. Olha que crente sem vergonha. Eu conto no livro que uma vez, com 14 anos de idade, eu lá dançando, eu era muito bonita, eu fui uma adolescente muito bonita, ganhei concursos de beleza. Teve uma vez que eu pedi a Deus para tirar a beleza da minha vida, porque ela estava sendo assim, uma pedra de tropeço na minha vida, na minha comunhão com Deus. Porque a beleza abre portas. Eu vivia sob um estigma. A beleza chegava antes de mim. Que coisa triste. Era um peso. Eu não era feliz. Eu não estava feliz. E um dia lá, dançando no meio da noite, eu vejo um rapaz de olhos azuis, um sorriso lindo. Na época nem existia clareamento de dente, nada disso. Mas o sorriso dele era branquinho. Um rapaz lindo, lindo, louro, cabelinho cacheado, sorrindo para mim. Parado. Ele não se movia. Eu comecei a ficar sem graça. Ele estava flertando comigo. E eu comecei a ficar sem graça. Teve uma hora que eu olhei para o chão. Quando eu olhei para o chão, querido, os pés daquele rapaz eram de bode. Não era um ser humano, era um demônio. Ele não estava sorrindo para mim, ele estava rindo de mim. Naquela hora me deu náusea, eu passei mal, sentei, falei, Senhor, tem misericórdia da minha vida. Eu não estava aguentando mais, queridos. Então, mesmo sendo desviada dentro da igreja, ainda tinha uma vantagem. Que de tempo em tempo eu voltava para o Senhor. Via uma palavra que o Espírito Santo vinha e trazia arrependimento no meu coração. E eu chorava. Eu era uma adolescente que chorava pelos pecados. Eu não vejo uma geração hoje chorar por pecado. Nem sente o pecado. Porque não nasceu de novo. Não tem uma natureza transformada. Então não tem consciência do pecado. É muito triste, queridos. É muito triste ver uma geração que João escreve para ela: jovem, eu vos escrevi porque sois fortes. Porque guardaste a palavra de Deus no seu coração e venceste-os o maligno. Só que nós estamos vendo uma geração sendo vencida pelo maligno, porque a palavra de Deus não está no coração. É muito triste isso. Jovens, sois fortes. Vocês têm noção disso? Eu tinha um chamado maravilhoso de missões. Eu chorava por terras longínquas. Eu sonhava em ir para Jocum. E saía mundo afora pregando o Evangelho. Eu perdi isso várias vezes, mas de vez em quando voltava. Só que o diabo, ele é astuto. Ele veio para matar, para roubar e para destruir. Só que teve uma vez que ele planejou, ele arquitetou de uma forma que ele conseguiu me tirar da igreja. Pela primeira vez eu fui uma desviada fora da igreja. Só que casada, eu casei com um ímpio. Namorei com um rapaz que me amava, apaixonado comigo, eu casei com ele aos 17 anos de idade.
Depois do casamento, eu nunca mais voltei na igreja. Pensa num casamento construído no chão. Uma casa alicerçada no chão, uma casa sem Cristo. Um casamento sem Deus. Jesus fala que vai vir as chuvas, os ventos vão soprar forte e vão combater contra aquela casa e ela vai cair. Você pode construir um castelo, vai cair. Sem Deus vai cair. É loucura construir sem o projeto de Deus. O projeto de Deus nos ensina a cavar fundo até a rocha, até encontrar a rocha é Cristo. É alicerçar seu casamento, seus relacionamentos nos princípios de Cristo, no que a Bíblia nos ensina. Eu pensei que eu ia levar aquele menino para a igreja. Nunca mais eu voltei. Eu vivi o inferno naquele casamento. Fui descobrindo traições, mentiras. Pensava em morrer, eu pensava várias vezes em tirar minha vida. Passei isso na adolescência também, eu tive uma depressão muito grave na adolescência. E aquilo foi recorrente no casamento. Mas ele me amava. Ele me amava. Mas o amor humano não é suficiente. O amor que Deus quer te dar pela sua esposa, o amor que Deus quer te dar pelo seu marido, é um amor ágape. É um amor perfeito. É um amor que você vai amar a Deus primeiro. E enquanto eu estava casada naquele casamento, queridos, eu chorava. Eu ia para o meu quarto, eu me trancava lá e ele na rua, nas madrugadas. Eu ajoelhava no chão com saudade de Deus. Saudade da presença dele, saudade dessa comunhão, saudade de louvar junto. Não tem como atravessar um deserto sozinho. Não tem. Sabe qual que era a minha oração? Eu era muito barganheira, muito barganheira. Eu falava assim com o Senhor: Senhor, salva meu marido que eu volto para o Senhor. Se eu salvar meu marido, eu volto para o Senhor. Como salvar meu marido? Eu era a luz mais próxima daquele homem. Uma luz que não brilhava. Aí um dia o Senhor me deu um sonho, o Senhor me visitou em sonho. No sonho, querido, o diabo queria me matar. Ele já tinha roubado, já tinha destruído, só faltava me matar. O Senhor me deu muitos livramentos de morte física. Muitos livramentos. Para que eu não vivesse o projeto dele na minha vida. E neste sonho, o diabo vindo para me matar, eu correndo, cansada de correr. Eu estava literalmente assim na vida, cansada de correr. Porque depois que você conhece Cristo, nada mais te serve. Você bebe de uma água suja no mundo, sendo que você provou de fontes de águas limpas, cristalinas na presença dele. Ele é a água da vida. Nada no mundo satisfaz um filho de Deus, uma filha de Deus. Neste sonho, já cansada, aparece um anjo. Esse anjo fala assim, me chama pelo nome e fala: Maristela, entrega para Deus agora quem você colocou no lugar dele. Você está em pecado de idolatria. Você é uma idólatra. Eu era tão idólatra pelo marido, que ao invés de entregar o marido para Deus, olha o que Deus fez. Ele tirou, né, as máscaras caem. Ele traz luz às nossas verdades. Que eu entreguei a filhinha, a bebezinha. Eu vi o anjo levando a nossa filha, a minha filha. Quando eu acordei do sonho, eu falei: Senhor, não tira ninguém da minha vida. Eu volto para o Senhor hoje. Não tira ninguém da minha vida. E eu voltei para o Senhor, queridos. E da igreja eu consegui ajuda, intercessão, amor, afeto, cuidado pela minha vida. E eu consegui novamente o Espírito Santo dentro de mim, que estava inoperante. Estava dentro de mim, mas inoperante, não operava mais.
ele começou de novo a florescer. E o fruto dele começou a ser evidenciado dentro da minha casa. Uma casa que não tinha paz, passou a ter paz. Um marido que não tinha prazer de estar em casa, passou a ter alegria de estar em casa. Que o Senhor foi me curando. Foi me curando, foi me curando. Eu tinha ficado dependente emocional. O que é idolatria, queridos? É qualquer coisa onde você coloca a sua alegria, a sua felicidade, a sua segurança, a sua paz, coisas que só Deus pode te dar. Ninguém pode dar o que não tem. E eu coloquei nas mãos do marido a responsabilidade de me fazer feliz. Jamais ele ia conseguir. Nunca. Ninguém pode fazer isso. Se hoje eu sou feliz no casamento, é porque o Alisson me faz feliz. Se o Alisson é feliz, não é porque eu faço o Alisson feliz. É porque a nossa felicidade está em Deus. Qualquer coisa pode tornar um ídolo do seu coração. Eu descobri então aos 20 anos de idade que crente é idólatra. Que o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Precisamos confessar os nossos ídolos. Eu entreguei o ídolo para Deus. E aquele marido passou a ver então uma nova Maristela. Com domínio próprio, mansidão. O que eu mais pedi para o Espírito Santo das virtudes dele, domínio próprio e mansidão. E aquilo se gritou dentro da minha casa. Houve paz, houve alegria. E aquele marido foi vendo Jesus na minha vida. Hoje eu entendo que a palavra diz que a mulher que se separa, a mulher que se dedica para Deus, que se santifica para Deus, ganha o seu marido sem palavras. Pelo procedimento dela, pela sabedoria dela. O contrário também é verdade. Ela destrói o seu lar. Deu 3 meses, querido, o Senhor levou ele. A graça o alcançou. Ele foi salvo. Mas eu fiquei viúva. Eu não estava no projeto de Deus para a minha vida. E o livro fala sobre isso. Fala sobre essa morte. Fala sobre esse luto. Fala sobre a idolatria. E no meio da chuva de Deus na minha vida, depois que eu perdoei o assassino do meu marido, primeiro marido, quando eu perdoei, quando eu liberei meu coração, que eu estava com muito ódio, meu marido foi cobrar uma dívida, e quem devia deu 3 tiros nele, a queima-roupa. 40 minutos antes, eu conversei por telefone com ele pediu oração, que eu orasse por ele, o coração dele estava apertado. E eu falei algo profético, falei com ele assim, amor, o Alisson é bem resolvido, tá, gente? Não se preocupar, não. Falei com ele assim, amor, você vai voltar hoje para casa. E de fato ele voltou. 40 minutos depois ele voltou. Mas o Senhor o salvou. Quando eu fui novamente escolher, que o meu pastor falou que eu tinha que casar de novo, que eu era viúva nova. Que viúvas novas constituem lar novamente. Eu não queria casar de novo. Depois eu descobri, Davi, que o pastor, o braço direito do pastor era o Ariston. Ele estava interessado na viúva. Eu não queria casar, eu queria ir para Jocum. O pastor me chamou, abriu a Bíblia, olha, você tem que casar de novo. Não, pastor, não vou casar, eu vou para missões. Você vai com o marido. Você pode ir para qualquer lugar do mundo, mas sozinha você não vai. Por obediência, sabe o que eu fiz, meninas? Eu gerei o marido em oração. Eu comecei a orar pelo marido que Deus tinha preparado para mim. Eu orava todos os dias por ele. Senhor, aonde ele estiver lá no Japão, colocava ele bem longe, estava na igreja, na mesma igreja que eu. Senhor, guarda ele lá na Albânia, que era o meu país de chamado. Guarda ele, se ele estiver agora, Senhor, sofrendo, com dor, traz cura. Se ele estiver desempregado, abre portas de emprego. Senhor, abençoa meu marido, aonde ele estiver. Mas bem longe de mim. Até que nós nos conhecemos. Quando eu liberei meu coração, quando eu perdoei o assassino, choveu no meu vale. Minha vida estava estagnada. Quando eu liberei o perdão, Deus trouxe o Alisson para a minha vida. E o projeto começou.
Os vales não começaram no câncer. Os vales começam quando Cristo nos converte. As nossas guerras começam. Eu convido você a ler o livro. Deus possa falar muito ao seu coração. Que sua fé possa ser fortalecida. Você que é jovem, você que é rapaz e moça está aqui, meu coração arde por vocês. Porque eu sei como é o mundo. Não vale a pena, de forma nenhuma. Tem muita coisa aqui para vocês lerem. Eu falo com toda segurança. O melhor lugar do mundo é no centro da vontade de Deus para a sua vida. É neste lugar que você vai encontrar paz. É neste lugar que você vai encontrar segurança. É neste lugar que você vai ser feliz. E eu fiz uma listinha para Deus, para a escolha do marido. Sabe o que eu coloquei na lista? No topo da lista? Senhor, que ele venha amar mais a ti do que a mim. Que o amor do outro eu tinha. Só ele não amava o Senhor. Senhor, que esse homem venha amar mais a ti do que a mim. Porque se ele amar mais o Senhor do que a mim, ele vai ser fiel. Ele vai ser fiel ao Senhor. Eu não terei problemas. Glória a Deus, queridos, que eu fiz isso. Eu não podia errar de novo. Vocês estão ouvindo essa palavra? Não façam escolhas, nenhuma da sua vida, sem orar ao Senhor. Sem colocar diante do Senhor. Amém, queridos? Deus tem um plano para a sua vida. E Ele vai dar certo. Na presença dEle. Amém, queridos? Vai tocar, amor? Só que Ele ama demais a Deus. Mais do que a mim mesmo. Aí eu tenho que cumprir a agenda. Porque só tem agenda por causa dEle. Pensa num missionário que não gosta de viajar. Tanto é que quem lida com a agenda é Ele. Mas Ele não deixa escapar uma. Não deixa. Né, amor? Amém. Amém, irmãos? Tem como projetar aquele hino, Este é meu respirar? Aqui. Que possamos ser oferta nesse mundo lá fora. O mundo precisa muito da gente. Quanto mais agora, tá, jovens? Tenham sabedoria. Os princípios precisam ser preservados. A Marisa me lembrou de uma história que eu tinha esquecido há muito tempo. Um dia nós saímos para jantar com a família e fomos comer uma carne. Na hora que se viu na mesa, a filha da amiga dela, casal, ela falou assim, não vou comer carne não. Eu falei assim, por que você não vai comer carne? Porque eu estou consagrando, estou jejuando, estou num propósito. Para me passar no vestibular. Aí eu virei para ela e falei assim, você está num propósito? Você não honra seu pai. Você não honra sua mãe. Você responde o seu pai. Você acha que Deus vai ouvir a sua oração? Ô garçom, pode botar a carne para ela aqui, ó. Ela vai comer carne. Ela ficou olhando, minha filha, você vai comer carne. Eu vejo pessoas fazendo academia, comendo comida balanceada, mas são péssimos filhos dentro de casa, não honram seus pais. Você quer viver muito tempo nessa terra? Honra pai e mãe. É o único mandamento com promessa na igreja, para que seus dias se prolonguem na face da terra. Amém, irmãos? Vamos cantar o louvor, vamos? Ficar de pé, igreja. Ora ao Senhor neste momento. Confessa ao Senhor seus pecados. Entrega ao Senhor seus ídolos. Peça perdão para Ele. Se estiver desviado, volta para o Senhor hoje. Se não converteu, entrega a sua vida hoje. Hoje o Espírito Santo te chama. Hoje é dia de salvação. Este é o meu respirar.
Este é o meu respirar, Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão, e este é meu pão, tua vontade feita. Eu queria terminar este culto orando por você. Você que tem um chamado na sua vida de missões. Esse chamado se apagou. Eu nada Se sou você quer sem voltar ti. ao princípio, ao primeiro amor. Se hoje o seu coração queimou de novo, com a voz do Espírito Santo, vem aqui na frente. Eu quero orar por você que quer entregar a sua vida verdadeiramente como oferta neste mundo, para ser um Cristo neste mundo. Você que está passando por vales e acha que não vai conseguir, que a luta é muito grande, você está quase desistindo, ou está perdendo a fé, eu quero orar por você. Se você quiser, pode vir aqui na frente. Vamos orar juntos. Vamos terminar esse culto orando uns pelos outros. Pode vir. Pode vir. A mesa é para todos. Você jovem, com chamado de missões, que queimou um dia no seu coração e hoje não queima mais. Não está perdido, não. Nada nos separa do amor de Deus, queridos. Nada. Você que precisa hoje desse milagre na sua vida, que é Cristo transformando a sua vida, vem aqui na frente, se renda ao Senhor. Queria chamar o Davi, queria chamar os irmãos, os diáconos, os presbíteros, para estar abraçando essas vidas aqui na frente, orando, nos ajudando em oração. Nada sou sem ti, Jesus. Você quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus, mesmo que já batizou, é crente, mas descobriu hoje que nunca nasceu de novo, vem aqui também. Deus te chama. Não endureça o seu coração ao ouvir a voz do Senhor. Se hoje ouvires a tua voz, não endureça o seu coração. Você que precisa ser liberto do pecado de um vício, você é escravo de vícios, Deus também cura, Ele também liberta. Vem aqui na frente, Ele conhece o seu coração. Nada está escondido diante dos olhos do Senhor. Os olhos dele são como chamas de fogo. Ele vê você. Ele vê você. E hoje Ele quer te curar. Seja curado nessa noite, querido. Ore por esses irmãos aqui na frente, queridos. E você ore por você também. Peça a Deus consciência de quem você é, daquilo que Deus tem para a sua vida, do plano da salvação na sua vida. Que os teus olhos sejam abertos, que os ouvidos surdos sejam curados, que cegos espirituais possam ver ao longe com discernimento. Deus tem cura para você, querido. Jovens, sois fortes. Vocês podem vencer o maligno, vocês podem vencer o mundo. A nossa fé, a vossa fé é a vitória que vence o mundo. Essa é a vitória que vence o mundo, a fé em Cristo Jesus. O jovem não tem maturidade, não tem experiência para vencer o mundo,
para vencer o maligno. Ele só consegue vencer com a fé em Cristo Jesus. Peça, Senhor, para renovar a sua fé, fortalecer a sua fé, para te ensinar o que é fé. Que você seja curado de uma fé religiosa, de uma fé falsa, que produziu em você um falso discípulo. Não saia daqui como você entrou. Você que ouviu a palavra, nós somos indesculpáveis, queridos. Indesculpáveis diante da verdade. Pai, eu quero orar, Senhor, continuar orando, Senhor, por essas vidas que estão, Senhor, em suas cadeiras, que estão aqui na frente. Pai, pedimos ao Senhor por cada um de nós, Pai. Não nos permita mais viver essa vida, Senhor, medíocre, tão aquém da cruz. Tem misericórdia de nós, Pai. Que possamos ser ofertas, Senhor, na mesa do Senhor. Que assim como o Senhor se entregou por nós, assim como o Senhor se deu por nós, nós possamos também nos dar, Senhor, nos ofertar, Senhor, no Teu reino. Nós não temos nada neste mundo, Senhor. O Senhor é tudo que nós temos. O Senhor é o nosso pastor. Nada nos falta. Aquilo que não temos é porque não precisamos, meu Deus. Oh Deus, dá alegria para o Teu povo, Senhor. Que o Senhor seja suficiente, meu Pai. Seja o Senhor suficiente para nós, Pai. Cura a Tua igreja nesta noite. Cura a Tua igreja, Pai. Tira toda meninice, toda criancice. Liberta, Senhor. Liberta, Pai, a fé que está só no Seu benefício. A fé que quer o Senhor só pelo que o Senhor pode fazer. Oh, Senhor, liberta, Pai. Que faça crescer aqui, Senhor, homens e mulheres cheios do Teu Espírito Santo. Homens e mulheres maduros. Que cheguem à estatura perfeita que o Senhor tem para cada um de nós. Nós oramos, Pai, com muita gratidão, Senhor, por este culto, Senhor, que se encerra. Pai, por essa missão que se encerra. Muito obrigado, ó Pai, pela vida da Débora, do Felipe, desse casal que o Senhor usou, que abriu essas portas aqui, Senhor. Os frutos, ó Pai, são deles também, Deus. Que eles possam usufruir desses frutos, ó Pai, daquilo que o Senhor tem feito. Meu Pai, eu agradeço, Senhor, meu Deus, porque pelos olhos da fé eu já posso ver, ó Deus, o projeto do Senhor na vida deles e através da vida deles. Meu Deus, o Senhor vai usar muito este casal, ó Pai. Vidas já estão sendo alcançadas, meu Deus. Como o Senhor é maravilhoso, meu Pai. Retribua, Pai, para Débora, para o Felipe, para Maria Alice, para o Lucas. Tudo que eles fizeram por nós, Pai. Tudo, ó Pai, que foi colhido, ó Pai, no Teu reino. Foi colhido dessa semeadura. Dá alegria para eles, dá a cura, Senhor, que eles precisam. Tudo que é necessário, faça na vida deles, meu Deus. Te agradeço pela vida do Davi, da Aline, por todos esses irmãos queridos que nós conhecemos, pela bendita mesa que tivemos, ó Pai, de comunhão. Tu és bom, Senhor, é maravilhoso te servir, é maravilhoso estar no Teu corpo, é maravilhoso ser corpo do Senhor, meu Deus. Obrigado pelo privilégio, pela honra de poder, ó Deus, renunciar a nossa vida, de poder morrer para nós mesmos, ó Deus, para viver para Ti. Obrigada por tudo. Obrigada pelos nossos olhos que se abriram para esse evangelho verdadeiro. Nós oramos com gratidão em nome de Jesus. Amém. Louvemos ao Senhor. Seja agradecido ao Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. Canta, igreja. Vamos cantar? Tu és a minha rocha, a minha segurança, Deus
lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Aleluia.